Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés e o meu coração. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um Espaço Jovem. E que bom que você está conosco, pois a sua audiência é muito importante para nós. Fazemos tudo isso pensando em você e com certeza você não irá se arrepender de assistir a mais este programa. Já estamos ao vivo pelas redes sociais, nos canais do YouTube e EADPE Oficial e Rede Brasil Oficial. Por favor, não deixe de curtir este vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo aqui da Rede Brasil de Comunicação. E sim, aproveite, compartilhe esse vídeo, ou melhor ainda, participe do nosso programa enviando o seu vídeo de até 1 minutinho para o nosso WhatsApp que está aparecendo aí no rodapé do seu vídeo, 81 99209 4819. Muito bem, esta semana falaremos sobre o encanto das heresias. Entenderemos o que é uma heresia, quais as consequências de acreditar nelas, o porquê de alguns jovens serem atraídos por elas e naufragarem na fé, dentre outras coisas, né? E para nos ajudar a entender este assunto tão importante, está conosco hoje nosso querido evangelista Jonathan Lucena. A paz do Senhor Jesus, ministro, seja bem-vindo. A paz do Senhor, irmão Manassés, é um prazer poder estar mais uma vez participando desse programa. E abrilhantando o programa de hoje, os jovens, né, que já abriram o programa de hoje cantando para Jesus, os jovens da área 6, coordenador evangelista Osiel Silva. Vamos fazer aquela chamadinha e vocês fazem o sinal com a mão. Adriel é o tecladista. Adriele, amém. A Ana Caroline, Deus abençoe. Quem mais? Andressa, Deus abençoe. A Gleice L, amém. Tem o Jonathan, rapaz, tem um characê, viu, pastor? O Jonathan e a Micaele. A Micaele? Ah, tá ali. Deus abençoe vocês, sejam todos bem-vindos. E um abraço para todo o povo de Deus aí na área 6, coordenada pelo evangelista Osiel Silva. O nosso abraço. Bom, pastor, é o nosso tema de hoje, né? O encanto das heresias. E a gente já começa esse programa perguntando o que são as heresias e por que devo me preocupar com elas. Pois não, irmão Manassés, eu preciso, antes de qualquer coisa, de trazer alguma definição, lembrar que essa palavra heresia, ela é muito corriqueira quando a gente lê, principalmente o Novo Testamento. Por que Novo Testamento? Porque a palavra heresia vem de uma expressão grega aireses. O significado literal dessa palavra é escolha. Só que quando a gente analisa algumas ocorrências em que ela aparece, ela vai recebendo alguns significados variados, a ponto de hoje se tornar bem conhecida por um deles. Por exemplo, quando nós olhamos para o que o apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo de número 9, e eu queria ler esse versículo para ficar mais fácil aqui essa reflexão a respeito da definição da palavra. Ele diz o seguinte: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Veja que ele faz menção, na expressão corrigida, faz alusão da palavra heresia. Mas quando a gente analisa outras expressões de versões variadas, como a NAA, por exemplo, que é bem popular em nossos dias, no lugar de ter a expressão heresia, tem a expressão partido. Porque a ideia que Paulo está se utilizando aqui é de grupos, não é, que trazem divisões. Então essa palavra, ela tem, dentro do contexto do Novo Testamento, essa ideia de um grupo que defende uma ideia, um pensamento que se divide ou que se contrapõe a uma outra realidade. Então perceba que isso já vai trazendo
claridade o que essa palavra alude à luz do Novo Testamento. A propósito, esse tipo de comportamento de uma pessoa que traz divisão ou de um grupo, Paulo vai chamar isso de obra da carne. Em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 20, ele relaciona entre as obras da carne, exatamente aparece a expressão heresias, ou facção, como diz uma outra versão. E quando seguimos a leitura do Novo Testamento, isso vai trazendo ainda mais distinção. Por exemplo, Paulo, quando escreve a sua epístola a Tito, no capítulo 3, versículo de número 10, ele traz uma advertência exatamente para esses que causam divisão por conta da consequência que isso traz. A ponto de dizer, por exemplo, admoestando o próprio Tito, que tinha uma responsabilidade de conduzir a igreja ali em Creta, e Paulo orienta a Tito de que não se perca muito tempo com esses que trazem divisões ou heresias. Ele vai dizer, por exemplo, que estes devem ser admoestados 1 ou 2 vezes, mas se não demonstrar, por exemplo, nenhuma mudança de comportamento, deve ser evitado, porque, infelizmente, estes, ao ver de Paulo, ele diz, perseveram no seu pecado e estão condenando a si próprios. Isso está em Tito, no capítulo 3 e o versículo de número 10. No entanto, a palavra heresia, aí o significado mais popular, ela alude principalmente, no Novo Testamento, que são ensinos falsos, que seriam desdobramento, porque o ensino falso traz divisão e traz, de alguma forma, condenação, é o que fica claro no Novo Testamento. Existe uma expressão que aparece de forma muito clara com esse sentido e é utilizada pelo apóstolo Pedro. Na sua segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo 1, ele traz a ideia de que é um desvio doutrinário, um ensino falso que diverge do que foi revelado nas Escrituras, que foi revelado pelo próprio Cristo e proclamado pelos apóstolos. Pedro diz o seguinte, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, com o propósito de responder a sua pergunta, já vimos aqui o que é de fato heresia. São ensinos falsos, que provocam divisões, que provocam contendas, facções e que destoa daquilo que é revelado pela palavra de Deus. No sentido que está sendo tratado aqui nesse programa, heresia significa isso. Aí alguém pode se perguntar, que é a pergunta que o senhor fez, não é? Qual é a implicação da heresia, portanto, em relação ao que está sendo tratado aqui nesse programa? Ora, pelo versículo ou pelos versículos que nós já lemos, principalmente esse do apóstolo Pedro, fica muito claro de que traz prejuízo em todas as áreas da vida, principalmente na área espiritual. Porque, repetindo a expressão que Pedro usa, ele diz, introduzirão heresias de perdição. Então, a heresia, o falso ensino, ele traz exatamente esse desvio do centro da vontade de Deus, levando, obviamente, as pessoas a viverem fora dos padrões divinos, e isso traz a perdição, isso traz prejuízo para a vida espiritual. Se o senhor me permite ainda uma observação, quando a gente lê o Novo Testamento, nós vamos ver grupos, igrejas, podemos assim dizer, que enfrentaram dificuldades muito grandes, que precisaram ser exortadas, em especial, entre outros, o apóstolo Paulo, que foi muito usado por isso, para combater essas heresias. E eu podia aqui rapidamente apenas mencionar, para não me demorar muito nessa fala. Quando a gente lê a epístola, digo aos Gálatas, a gente vai encontrar uma heresia muito popular nos dias do primeiro século, que era o judaizantes, ou a tentativa de querer colocar como ideia principal, não necessariamente salvar ou ser salvo pela morte e ressurreição de Cristo, mas além disso, os gentios viverem como judeus. E isso causou uma dificuldade muito grande, a ponto de Paulo dizer, quando escreve aos Gálatas, que eles começaram no espírito e agora estavam terminando na carne. Então perceba que é um de vários exemplos, claro, que a gente poderia ver à luz do Novo Testamento e, se o tempo permitir, com certeza a gente seguirá fazendo menção. Mas, respondendo sua pergunta, heresia é um falso ensino que se destoa do que está revelado na palavra de Deus e que traz prejuízo para a vida espiritual. E a carta de Paulo aos Gálatas, em particular, que ele diz que me admira que tão rápido, né? Exato. Vocês passaram, ou seja, a heresia, apesar de ser sutil, mas ela pode ter uma velocidade muito grande. Perfeitamente. Né? Existem esses dois lados da atuação desses falsos doutores, não é? Que é a expressão pseudodidáscalos. Eles têm essa habilidade. Existe o aspecto sorrateiro, veja que Pedro usa essa expressão, em que ele diz, introduzem encobertamente.
que existe esse aspecto e aos poucos introduzindo, minando, não é? Para conseguir os seus objetivos. Mas no caso aos Gálatas foi algo bem aberto. E me permita, parece que nós estamos fazendo uma leitura bem atual da realidade nossa, em que encontramos hoje, claro, há pessoas que de forma sutil ensinam coisas diferentes do que está na palavra de Deus, mas há aqueles que de forma muito aberta, clara, sem perder muito tempo, sem arrudeios, né, como nós dizemos aqui no Nordeste, com o objetivo exatamente de trazer prejuízo para a vida espiritual. Agora, para se identificar aqui os jovens que eu sei que gostam de escola dominical, né, e assistem os nossos mestres, para a gente saber o que é uma heresia, a gente precisa saber o que é a verdade. Porque o problema é quando a heresia chega e eu não tenho uma base, pastor. Exatamente. É fundamental, não é? É importante a gente ter esse conhecimento. Quando nós falamos sobre verdade, embora hoje o conceito de verdade, irmão Manassés, tem sido muito esvaziado, não é? Existe um estudioso da Bíblia que ele diz que uma das estratégias de Satanás na atualidade é esvaziar o significado de palavras principais reveladas na Bíblia para trazer confusão. E uma dessas palavras, por certo, é a expressão verdade. Hoje, para alguns, a verdade é relativa, não há mais uma verdade absoluta. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, para as páginas do Novo Testamento principalmente, nós encontramos de que a verdade é mais do que um conceito, é mais do que uma ideia, é uma pessoa, não é? O próprio Senhor Jesus disse, em João capítulo 14, versículo 6, ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então nós estamos falando de uma pessoa. A verdade personificada é a própria pessoa de Cristo. E aquilo que ele transmite, aquilo que ele representa, os valores, o que ele deixou através da sua palavra e que seguiu sendo ensinado pelos apóstolos, pela igreja. Então, de fato, a observação que o senhor fez é muito importante. Nós não podemos combater o erro sem ter o conhecimento da verdade. E há quem diga, não é? Estudiosos, especialistas do ensino, que diz que a melhor forma de combater o erro é ensinando a verdade. Não é necessariamente perdendo tempo com o falso, mas revelando o verdadeiro. Existe até uma observação que se fazem, por exemplo, os especialistas em cédulas, né? Vamos assim dizer, na moeda, quando eles querem identificar ou passar informações sobre o que é falso ou não, eles não perdem tempo muito com a falsificação. Eles mostram a verdadeira, os traços, as características, porque uma vez conhecendo a verdadeira, facilmente se percebe a falsa. Então, é importante, como crentes que somos, já que estamos tratando sobre esse assunto que é de muita importância, precisamos ter o conhecimento da verdade. E a verdade que é Cristo está revelada em sua palavra. Ele próprio disse, santifica-os na verdade, está lá em João 17, não é? A tua palavra é a verdade. Então, na medida que o crente se debruça no estudo, na leitura sistemática das Escrituras, isso vai dando a ele a percepção, a sensibilidade, a maturidade de identificar quando algo sai do padrão. Me lembro agora do que está em Atos 17, quando o apóstolo Paulo, e perceba que não é qualquer pregador que está ensinando, é o apóstolo Paulo, quando ele chega na cidade de Bereia, não é? Depois de uma grande oposição que ele teve na cidade anterior que passou, mas o evangelista Lucas, que é o escritor de Atos, ele diz que quando Paulo estava ensinando, transmitindo a palavra que havia recebido, diz que os de Bereia eram mais nobres, não é, do que os de Tessalônica, porque eles examinavam, eles analisavam para ver se de fato o que Paulo dizia era assim. Veja, imagine, se Paulo foi colocado a teste, não é, por essas pessoas, isso mostra, por isso que eles são chamados de nobres, por essa atitude. Eles examinavam. E essa expressão examinar, irmão Manassés, queridos irmãos, traz a ideia de peneirar para cima e para baixo. É a expressão grega anacrino, que é alguém que minuciosamente vai apurando. E para ter essa observação, essa capacidade, de fato, tem que se conhecer muito bem a palavra de Deus. E que não era um manuseio tão simples, né? Hoje a gente dá um Google lá e diz, não, está na Bíblia. Antigamente você tinha que desenrolar literalmente o rolo. Mas, pastor, o senhor fala da verdade, e aí a próxima pergunta é, quanto vale a verdade? Olha, diante do que já fizemos menção, ela é muito valiosa, ela não tem preço, na verdade, ela é inegociável. Já que se trata de ser uma pessoa, na sua personificação, que é o próprio Cristo, e aquilo que ele representa, então a verdade não pode ser considerada como uma moeda de troca. É por isso que a palavra de Deus vai dizer de que nós não podemos abrir concessão com a verdade. A verdade é a verdade, independente e dependente da circunstância, ela precisa ser considerada como tal. E não pode ser negociada, não pode ser vendida ou menosprezada
exatamente por conta das implicações que se tem ao negligenciá-la, não é? Nós já fizemos menção aqui do que Jesus falou, e quando nós olhamos, por exemplo, para o Evangelho escrito por João, capítulo 8, versículos 36, 38, versículos muito conhecidos, né? Quando ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então veja que a verdade, ela é tão importante, ela não pode ser negociada, porque isso traz implicações que eu chamaria de soteriológicas, salvíficas, né? Porque Jesus disse que a salvação, a libertação de uma pessoa está condicionada à realidade da verdade. Então ela não pode ser vendida, ela não pode ser desconsiderada. Alguém disse que quem adora a um Deus errado serve a um Jesus errado e, consequentemente, vai parar no céu errado. Então é importante, não é, se perceber essa realidade, porque muitos, irmão Manassés, no decorrer da história da igreja, nós vemos isto, quando lemos a Bíblia, claro, e no decorrer da história da igreja, pessoas que tentaram mercadejar a verdade e trouxeram prejuízos espirituais para a sua vida e para outros. Porque quando isso ocorre, quando não há a devida importância à verdade, isso traz prejuízo para quem negligencia, como também para outros que estão à sua volta. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira epístola a Timóteo, em um momento muito difícil da história da igreja, Timóteo era um jovem, passava por algumas pressões, além de ser uma pessoa tímida quanto à sua personalidade e enfrentar problemas de saúde, ele enfrentava uma pressão muito grande. E a pressão de seus dias é que as pessoas estavam desviando sistematicamente da verdade. E não eram qualquer pessoas, viu? Quando lemos o capítulo 1, tristemente, Paulo vai mencionar nomes de personagens, homens, que muito provavelmente exerceram alguma função de liderança, não eram pessoas leigas, podemos assim dizer com muito respeito, é claro, não eram pessoas novas convertidas, neófitos na fé, eram pessoas que já tinham certo caminho, mas flexibilizaram, não é? Foram abrindo mão daquilo que haviam recebido como verdade de Deus, e o fim deles foi a perdição. E não somente eles, mas além de eles se desviarem da verdade, ensinaram de forma errada, conduzindo outras pessoas cada vez mais, assim como eles, para distante de Deus. Então, a verdade, ela não pode ser negociada, é muito importante, principalmente das implicações que traz para a vida espiritual, para a salvação de cada indivíduo. Tem uma coisa que os senhores nos ensinam, né, os nossos professores da Escola Dominical, da STEADEB, que é em relação à exegese. Porque hoje é muito fácil, né, você vai lá no YouTube, tem os mestres lá, que não, mas está escrito, aí pega o grego, o hebraico, o aramaico, forma aquele pacote e diz: olha aí, que vocês estavam equivocados. Como é que a gente precisa ter essa base, esse estudo mais aprofundado para não cair nesses laços? Porque hoje tem os milhares aí de pseudos mestres, como o senhor citou. Com certeza. O senhor fez essa observação muito pertinente, de fato, não é? Essa ideia de usar principalmente esses termos técnicos são muito encantadores. Daí o tema, não é? Encantos das heresias. Porque realmente quando alguém faz menção às línguas originais, então já dá aquele peso de academicismo. Então as pessoas, então ele sabe o que está dizendo. Quando na verdade, lembremos, não é? Que a expressão que Pedro usou, ele diz falsos doutores. Veja, que ele não diz que não são doutores, mas o objetivo é falsificar. E às vezes, como já fizemos menção, isso é de forma bem sutil. E a gente precisa, claro, alguém pode dizer, mas eu não tenho conhecimento do texto original, eu não conheço nem português direito, alguém pode até brincar, não é? Eu não tenho conhecimento do hebraico, do aramaico, do grego, não tenho. Mas você tem a Bíblia para ler, não é? Nós temos hoje, e da mesma forma como a internet é utilizada para o mal, deve ser utilizada para o bem, não é? É usada para o mal para algumas pessoas, mas nós que somos servos de Deus, devemos utilizar. Hoje nós temos uma diversidade, irmão Manassés, de aplicativos, não é? De ferramentas que facilitam. Às vezes alguém que não sabe ler de fato o texto original, mas o próprio aplicativo já facilita, já dá a transliteração e isso ajuda na leitura. Alguém pode dizer, mas ainda assim é mais difícil, é muito complicado. Eu não tenho essa habilidade. Você tem a Bíblia, não é? No seu idioma. E a leitura da palavra de Deus vai trazendo imunidade para essas pessoas que de repente são expostas a essas falas muito bonitas, não é? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é o poder de Deus. E ainda que alguém não conheça de grego, de hebraico, mas quando alguém, ainda que fazendo seu malabarismo exegético, hermenêutico,
falar alguma coisa que destoa do que alguém leu na Bíblia, do que o servo de Deus estava lendo. Não, eu estava na escola dominical, olha, eu não conheço nada de grego nem de hebraico, não conheço a gramática, mas eu aprendi que não é dessa forma. Não é? Por isso que é importante, e o senhor fez menção da escola dominical, me permita aqui fazer, não é, menção da importância desse departamento na igreja. Nosso pastor presidente é um dos maiores incentivadores para que o crente, o servo de Deus, principalmente aqui na Assembleia de Deus em Pernambuco, nós estarmos na escola dominical, temos os cultos de doutrinas, obreiros que se debruçam na palavra para trazer, não é, na sua essência, às vezes não se preocupando muito com o tecnicismo, para não dar aquela ideia, não é, de que somente, não, existe esse lado que não pode ser depreciado, daí nós temos também o Seminário Teológico da Igreja, que é a STEADEB, e sabemos dessa importância, mas sobretudo do estudo da palavra sistemático, não é? Trazendo a interpretação saudável, a sã doutrina, como de fato Paulo fez menção quando escreveu também ao jovem Timóteo, né? Que ele deveria preservar a sã doutrina. Agora, observe, veja que toda a fala nossa aqui, na tentativa de lhe responder, é sempre a base que é ler a palavra, não é? E a pergunta que se faz é o quanto estamos lendo da palavra, o quanto estamos gastando tempo de estudar. Às vezes passamos muito tempo em outras coisas. Claro que algumas delas, por natureza, não é pecado, mas aquilo que de fato é essencial, que é a palavra de Deus, a leitura, alguns estão negligenciando. Fica aí uma dica, frequente a escola dominical. Amém. A gente vai continuar a nossa conversa de hoje aqui com o evangelista e vamos extrair o máximo dele aqui, com certeza. Mas nós vamos ao nosso primeiro quadro de hoje, Quem Sou Eu? Roda a vinheta. Muito bem, neste quadro nós vamos dar 3 dicas para vocês e para você que está em casa nos acompanhando. Quem souber faz um sinalzinho, tá certo? E no final tem um prêmio que o povo de casa vai dar para vocês, que é orar por vocês. Tem prêmio maior do que esse, pastor? É um prêmio muito bom. Bom, primeira dica de hoje é a seguinte. Cresci no Egito. Opa. Moisés? Estragou a brincadeira, já foi. A segunda dica, estive no palácio do faraó por muitos anos. Quantos anos, quem lembra? Olha aí, oi? Vai ganhar uma oração também. Deus me fez libertador de Israel. Moisés, muito bem, Deus abençoe. Vamos para o segundo? Segundo personagem de hoje. Pode, produção? Você de casa também se prepara aí. Tive uma amizade muito fiel. Davi? Oi? Davi? E aí? E aí, produção? Não, vamos lá. Meu melhor amigo era um grande guerreiro. Ele inverteu, mas ele foi na fonte. Cheguei até a me opor ao meu pai para não ver meu amigo morrer. Foi o Jonatas. Muito bem. Só que é Jonathan, né? Por isso que ele respondeu Davi, ele inverteu. E o terceiro personagem de hoje, você de casa também fique ligadinho aí. Vamos lá, primeira dica. Meu final foi melhor que o meu começo. José? Oi? José. José. Poderia ser, né? Mas não é não. Enfrentei a incompreensão. Se encaixa também, mas não é José. Não é. Posso passar? Sei que tem gente de casa que já acertou aí. Glória a Deus. Fui muito provado, mas agora vocês vão acertar. Deus virou meu cativeiro. Jó. Esse Jonathan vai estar na STEADEB, Faz jus ao nome. Jó, muito bem. Parabéns aí, que Deus abençoe. Você de casa também que acompanhou e acertou, que Deus abençoe. Mas vamos continuar, né, pastor, a nossa conversa aqui. Vamos aprender mais aí sobre este tema tão importante que é a heresia. E o que é que a gente pode fazer em defesa da verdade? Pois não, irmão Manassés. Primeiramente, eu diria que nós precisamos ter aquilo que Paulo teve e que ele revelou isso por mais de uma vez quando escreveu algumas de suas epístolas. Foi proclamar com zelo a sã doutrina, não só em preservá-la, no sentido de saber o que de fato a palavra de Deus tem para nós, mas sobretudo proclamá-la, não é? Repassar para outras pessoas. Quando nós olhamos a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11,
o versículo de número 2, eu queria ler esse texto também. O apóstolo Paulo revelou exatamente este zelo pela sã doutrina, pela sua preservação e proclamação, quando ele diz o seguinte: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então a gente percebe o zelo, a preocupação, o que Paulo tinha quanto ao sentimento do que Deus havia confiado para ele como guardião da doutrina, do verdadeiro ensino, da palavra de Deus, e isso aponta para o que nós precisamos fazer também. A gente não pode negligenciar, não pode permitir de que esse fervor arrefeça, diminua. Precisamos ter zelo. Em seu zelo, Paulo também ordenou ao jovem Timóteo, não é? Que fez menção também do cuidado que Timóteo deveria ter consigo mesmo, mas também com a doutrina. É um texto muito conhecido da igreja, de todos nós. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, Paulo diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então perceba que Paulo, além de ter este zelo, nutri-lo em seu coração, ele fazia com que outros igualmente, principalmente aqueles que haviam sido chamados por Deus para exercer com ele a liderança da igreja, não é? Como foi Timóteo. E isto também ele mostra a necessidade, por exemplo, quando ele escreve a sua carta a Tito, que também era um obreiro, um crente que havia sido escolhido, separado por Deus através da liderança apostólica. E a Tito, Paulo exortou dizendo assim: na doutrina mostra incorrupção. Então perceba que Paulo tinha este zelo, tinha essa preocupação, ele passava para outros que estavam à sua volta, nutrindo sempre esse desejo e esse cuidado. E assim como Paulo, né, nós precisamos igualmente seguir zelosos pela doutrina, por aquilo que recebemos dos nossos pais. Nós temos sempre ouvido do nosso pastor presidente, pastor Ailton, e principalmente ele compartilhando também com os obreiros da necessidade de sermos guardiões da doutrina, preservadores do ensino verdadeiro da palavra de Deus. E como crente, porque aí não, que alguém pode dizer assim: não, mas eu não sou um líder, eu não chego a ser um obreiro ou exercer uma liderança oficial na igreja. Mas como crente, a Bíblia traz o sacerdócio universal de todo crente, que todo crente deve ser um preservador da doutrina. Quando Paulo escreve a sua carta a Tito, no capítulo 2, irmão Manassés, ele vai dizer até que as mulheres idosas devem exercer a docência para as mulheres mais jovens. Veja, que ele compartilha, ele mostra que a liderança tem uma responsabilidade, mas também as pessoas, num modo geral, para que este zelo não seja diminuído, para que a doutrina não seja comprometida. Amém, muito bom, né? O nosso papo de hoje, com certeza estamos aprendendo muito da palavra de Deus e hoje sobre o que é a heresia. Nós vamos a um rápido intervalo, aproveite para compartilhar aí o nosso programa. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, clica no sininho para não ficar de fora de nenhuma novidade. Enquanto isso, a gente louva o Senhor Jesus com os jovens. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e decorar. Espaços jovens, jovens no coração de Deus. Solução. Nós não queremos mais falar sobre drogas e prazer. Hoje é tempo de falar do amor de Deus. Amém, com certeza é tempo de falar do amor de Deus. E o Espaço Jovem está de volta. Não esqueça de compartilhar o nosso programa nas suas redes sociais. Você pode nos encontrar nos canais do YouTube, EADP Oficial e Rede Brasil Oficial. E você também sabia que pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcast e o Spotify. E hoje estamos conversando sobre o tema O Encanto das Heresias e para isso contamos com a presença do evangelista Jonathan Lucena. Mas antes, a gente vai para o nosso quadro Quem Disse a Quem? Roda a vinheta. Muito bem, neste quadro nós diremos um trecho de algum diálogo da Bíblia e os jovens
vão ter que saber quem está dizendo para quem. Deu para entender? Você de casa aí também entendeu? Dá um legazinho aí, muito bem. Maravilha. Então vamos para o primeiro Quem Disse a Quem de hoje. Atenção. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro. Pedro? Foi Pedro? Será que foi Pedro? Está lá em João 6,68. Ele disse a quem? Jesus. Ele disse a? Jesus. E a jovem? Andresa. Andressa. Eu acho que é a segunda que ela está respondendo hoje. Há 2 orações para Andressa e uma para Jonathan. Muito bem. Tá certo. João 6,68. Vamos para o segundo. Quem disse a quem? Tu és mestre em Israel e não sabes isso? Essa tá fácil, tá? Tá fácil. O pessoal de casa aí já pulou do sofá aí e disse, eu sei. Quem disse, tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Certamente tinha um barbão, né? Tinha barba, cabelo grisalho. Eita, opa. Jesus disse a quem? a Nicodemos. A Nicodemos? Será que tá certo? Coloca aí na tela então. Está lá em João 3:10. Jesus disse a Nicodemos que ele era mestre, mas não sabia essas coisas, né? Tem o terceiro? Vamos lá para o terceiro. Quem disse a quem de hoje? Não, vamos lá. Quem disse a quem? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Elcana. Disse a quem? A Ana. A Ana. Rapaz, o camarada é. Sou melhor do que 10 filhos. Muito bem. Está lá em 1 Samuel 1:8. Parabéns aí aos jovens, parabéns aí você de casa, que com certeza está craque aí na palavra de Deus, afiado na palavra do Senhor Jesus. Falando em afiado, pastor, tem uma pergunta aqui do jovem, passa o microfone aqui para ele. É o jovem? Adriel. Adriel tem uma pergunta para o senhor. Pois não. Pode ser um evangelista. Eu me chamo Adriel e eu queria perguntar, assim, sabendo que heresias são ensinamentos falsos, os livros apócrifos, eles também são heresias? Muito bem, Madriel. É uma pergunta bem inteligente. De fato, os livros apócrifos, não só aqueles que são mais populares, não é? Que foram introduzidos na Bíblia Católica, como outros que não entraram, mas que também são considerados como apócrifos, pseudepígrafos, principalmente estes, eles possuem de fato erros e também possuem heresias. Porque parece ser a mesma coisa, mas sutilmente há uma diferença entre o erro e a heresia. Embora toda heresia seja um erro, nem todo erro necessariamente é uma heresia, e daqui a pouco a gente fala mais um pouco a respeito disso. Existem erros, por exemplo, nos livros apócrifos, que são livros históricos, erros geográficos, não é, que não se tornam necessariamente uma heresia porque não traz nenhuma implicação quanto à questão espiritual. É um erro de localização, de um fato histórico, não é? Que não tem comprovação na arqueologia, por exemplo, que não tem fundamentação em ser afirmado. Mas há, de fato, heresias, não é? Inclusive, esses livros, embora sejam utilizados para pesquisa, para estudo, não são inspirados, foram introduzidos na Bíblia, não é? Através de uma tradução muito conhecida como a Vulgata Latina, que foi com o propósito apenas de trazer informação, mas não, de fato, serve como sendo um livro inspirado. Porque, de fato, há heresias e muitas, não são poucas. Um dos livros, que é um dos mais populares, que é o livro dos Macabeus, já inicia, não é, o escritor pedindo desculpas para possíveis erros, ele já reconhecendo de que está errando, não é? Isso mostra, entre outras coisas, a falta da inspiração divina. E existem falsos ensinos como a oração aos mortos, entendeu? A invocação, por exemplo, como se houvesse a realidade e a possibilidade de falar com os mortos. E isso é um dos vários ensinos falsos que é contido nesse livro. Por isso que a igreja sempre rejeitou. Quando digo a igreja, eu digo a igreja de fato cristã, não é, conservadora das escrituras, daquilo que é chamado e considerado como cânon, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então, respondendo sua pergunta, existem erros, existem geográficos, históricos, que de alguma forma não traz nenhuma implicação espiritual. Mas existem muitas heresias e é por isso
que nós nem incentivamos que se leia, a não ser que, como eu disse, por uma questão de estudo acadêmico, de alguém que já tem uma base, não é, para conhecer e discernir aquilo que falamos, não é, irmão Manassés, no bloco anterior, que é conhecendo de fato a verdade para não ser levado por esses falsos ensinos às heresias. Pastor, Paulo tem essa preocupação, né, de primeiro dosar a igreja ali com leite e depois ir engrossando o caldo, como diz o nordestino, né? Exatamente. Ele usa essa metodologia, inclusive faz-se menção mais de uma vez, tanto ele como Pedro, o escritor aos Hebreus, por conta dessa similaridade, não é? Do novo nascimento, por exemplo, a pessoa que nasce de novo é considerada como uma criança espiritual. E para o bom desenvolvimento de uma criança, ora, o leite materno é essencial, é o rudimento. Aquilo que o escritor aos Hebreus vai chamar exatamente com essa expressão. Ele vai dizer que é os rudimentos, as coisas essenciais. Mas como toda criança em pleno desenvolvimento, ela vai crescendo. E na medida que cresce, aí, como a gente usa a expressão aqui no Nordeste, o caldo vai engrossando, né? Quem é pai, quem é mãe sabe muito bem disso. Na medida que a criança vai desenvolvendo e chega a um ponto que a própria especialista que acompanha, não é, o crescimento da criança, vai dizendo à mãe para introduzir pouco a pouco um alimento mais sólido. Pega lá o feijãozinho, não se faz ainda isso hoje, não é? A massa, já para que o organismo da criança vá se habituando, a ponto de depois ela comer algo mais sólido. Foi exatamente isso que o escritor aos Hebreus disse que queria passar, não é? Para aqueles crentes que já estavam servindo a Deus há mais de 30 anos, diga-se de passagem, mas que ainda estavam com um comportamento como se fossem crianças espirituais. Aí ele vai trazer uma palavra muito dura, exortativa, dizendo, pelo tempo que vocês têm de servir a Deus, não era para vocês estarem somente com o leitinho, não é? Eu queria dar um alimento mais sólido, mas vocês não têm condições. Mas pelo tempo já era para ser mestres, era para vocês já estarem ensinando a outros. Não necessariamente como pastor, como professor, mas como crente, podendo passar para outros firmeza, conteúdo doutrinário, mas eles ainda estavam no leitinho. Porque para cada faixa etária tem um alimento específico e é inadmissível, não é? Para uma pessoa que já tem uma certa idade, estar simplesmente preso ao leitinho. Já imaginou? Seria uma incoerência muito grande. Se alguém também tiver alguma pergunta, eu sei que vocês estão querendo fazer pergunta, só é fazer um sinalzinho com a mão. Já que Adriel fez a pergunta sobre os apócrifos, pastor, alguém já perguntou o seguinte, na Bíblia é citado algum apócrifo? Isso significa dizer necessariamente que aquele apócrifo é inspirado só porque tem uma pequena citação? Não, de fato não. Como eu disse, esses livros, não é, que não têm a sua inspiração como os outros livros da Bíblia, por exemplo, em Judas se faz menção a referência a Enoque, não é, que não está necessariamente nas Escrituras, mas é um conteúdo histórico. O próprio Paulo usa, por exemplo, expressões de filósofos, não é? Poetas, muito obrigado. Não necessariamente porque estes falavam inspirados, mas porque há algum conteúdo que pode ser aproveitado. Como nós fazemos hoje, por exemplo, em uma pregação, em um ensino, podemos nos reportar a pessoas que necessariamente não são evangélicas, não é? Às vezes nem temem a Deus, mas em algum momento acertou sobre um assunto que está sendo abordado. Então, embora sejam citados, não são inspirados, claro, mas no que é citado não há nenhum erro, é apenas uma referência, porque é um livro conhecido, era algo muito comum naqueles dias, e ao escritor, ao dizer, facilmente seria compreendido o que ele estava a passar. Então, há uma diferença sutil para que a gente não possa estar confundindo as coisas, não é? Muito boa essa sua observação, realmente evitará de alguém dizer, não, eu vi que realmente não está, esse é um livro extraoficial, mas nesse caso, no assunto, no que está sendo tratado, não é antibíblico, é só uma referência extrabíblica. É como alguém, por exemplo, usar o livro de Flávio Josefo, não é? A história dos Hebreus ou outros que ele escreveu, de repente ter fonte primária e dizer, não, mas Flávio Josefo disse, mas é uma fonte extrabíblica, não é antibíblica necessariamente. Mas quando é antibíblica, a gente rejeita, obviamente. Mas sendo extra-bíblica, apenas a título de informação, isso não tem nenhum problema, eu não diria que chegaria a ser um erro ou mesmo uma heresia. O senhor iniciou na resposta para Adriel esse limite aí do erro, né, em que algo deixa de ser apenas uma divergência teológica e passa a ser, de fato, uma heresia. É muito pertinente essa observação, porque ela vai facilitar, até para evitar o que eu poderia dizer como extremos, não é?
Existem divergências teológicas? Existem, e elas são milenares. Quando nós vamos olhar para a igreja do primeiro século, já existia também divergência. Divergência teológica é uma coisa, mas heresia é algo bem diferente. Eu explico. Existem assuntos na Bíblia que eles são basilares e aí a gente não pode abrir concessão. Por exemplo, que a Bíblia é inspirada, não é? Então, alguém, de repente, como recentemente, alguém se levantou nas redes sociais e disse que a Bíblia deveria ser atualizada. Não no sentido linguístico, não é? Que talvez seria mais compreensível se fosse dito dessa forma. A questão da linguagem, tudo bem, que é o que nós temos muitas traduções hoje em linguagem mais facilitada, desculpe. Mas o que a pessoa queria dizer é que há a necessidade de atualizar como querendo dar a ideia de que a Bíblia não é inspirada no seu todo. Aí já não é mais divergência teológica, porque a Bíblia ensina de si mesma de que ela é plenamente inspirada, não é? Então já é algo bem diferente. Quando nós olhamos, por exemplo, sobre a dupla natureza de Cristo, é uma doutrina basilar, é algo determinante. E alguém não crendo, por exemplo, que Jesus é homem e também é Deus, ou escolhendo apenas uma das duas naturezas, não, mas eu acredito que ele é Deus, mas que ele não é homem, isso é uma heresia. Quando alguém olha, por exemplo, a realidade da Trindade, não é? Eu não creio que Deus subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, mas um Deus só que se revela em três pessoas distintas, não é? Quanto à sua personalidade, mas na mesma essência, a mesma substância, o mesmo poder. Aí é uma coisa bem diferente. É como alguém que vai dizer, não, eu acredito que todos serão salvos indistintamente, e alguns chegam até a dizer, até o diabo vai ser salvo no final. Aí isso aí já é universalismo. Então não é mais divergência teológica, é um erro doutrinário, porque a Bíblia não diz isto, não é? A Bíblia é categórica. Há uma diferença, já que nós somos pentecostais, eu vou dar um exemplo bem comum dos nossos dias, que é corriqueiro ser tratado sobre esse assunto. Alguém pode não crer, irmão Manassés, num batismo com o Espírito Santo para os nossos dias. Pode haver, não é? Talvez alguém pode, dentro da sua convivência, enfim, na faculdade, ou mesmo familiar, enfim, de alguém crente que conhece a palavra, mas não crê que o batismo seja para os nossos dias. Isso é uma divergência teológica. O fato dele não crer no batismo necessariamente não vai, por exemplo, fazer com que ele perca a salvação ou deixe de ser salvo. Ele vai deixar de desfrutar de uma grande bênção, não é? De uma grande promessa que Deus deixou pela sua palavra e que Pedro disse que é para os nossos dias também. Mas não necessariamente é uma heresia, vamos assim dizer. É um erro, ele está deixando de desfrutar. Só que o erro passa a ser heresia, por exemplo, quando esse que diz que não crer no batismo com o Espírito Santo, seja pelas razões mais variadas, principalmente aqueles que é muito comum a gente ouvir, porque eu não tive essa experiência, e quem é batizado aí já começa a dizer que aquela experiência é produto da emoção, é produto até da ação maligna. Chegam pessoas a dizer esse extremo, aí já é uma heresia, porque já está ferindo a santidade de Deus. Então eu penso, não sei se me consigo fazer entender, mas há uma sutil diferença. Um erro necessariamente não é uma heresia, embora toda heresia seja um erro, mas um erro pode se tornar uma heresia quando vai a esse extremo. Vou dar um exemplo bem prático para facilitar. Alguém pode dizer assim, não, mas eu quero viver como um judeu, quero guardar a lei do Antigo Testamento. Eu aceitei a Jesus, eu quero guardar dias da semana, eu quero guardar... Olha, você pode guardar a semana inteira. O domingo, a segunda, a terça, fique à vontade. Agora, dizer de que o guardar é condição para a salvação, aí já não é mais divergência, não é mais uma interpretação, é um erro, porque a Bíblia diz que a salvação está somente em Cristo, e não precisa adicionar dias, meses ou qualquer outra coisa. Eu não faço isso ou aquilo para ser salvo. Eu faço porque sou, é diferente. Então, eu penso que fazendo essa distinção vai se evitar, por exemplo, até discussões desnecessárias, não é? E alguém até se culpar porque pensar diferente ou, diante de divergência, surgir uma situação bem desconfortável. Eu acho que não se faz necessário chegar a esse ponto, mas ter esse medidor, essa medida, não é? Essa diferenciação para evitar alguns extremos que infelizmente ocorrem, principalmente nas redes sociais, que a gente vê muita gente se degladiando, não é? Desnecessariamente. Demais. Eu gostaria de perguntar, já que o senhor tocou na questão do pentecostal, né? Nós somos pentecostais, todos nós aqui. Tem
jovens ou irmãos e irmãs que sentem-se às vezes inferiorizados e até ridicularizados por tais segmentos, por crer nos dons espirituais que são para hoje, enfim. Como é que a gente deve, então, se comportar? Qual a defesa da nossa fé nesse sentido, pastor? Pois não, irmão Manassés. Realmente, infelizmente, há, não é? E não são poucos. Principalmente, me permita, estamos aqui num programa jovem, não é? Espaço jovem. Há muitos que, quando vão enfrentar, por exemplo, a realidade acadêmica, quando entram nas universidades, principalmente estes, são fortemente bombardeados, não é? Porque criou-se a cultura, a associação indevida de que o pentecostalismo tornou-se um movimento desequilibrado. E eu até entendo o porquê disso, porque de fato, quando nós olhamos, e não precisamos nem ir muito longe, basta, como o senhor disse, dar um Google, né, que vamos perceber de fato lugares, movimentos estranhos que de fato não contribuem para a imagem do pentecostalismo clássico. E isso realmente é complicado. Para quem se sente inferiorizado, eu precisaria lembrar o seguinte: primeiro, você precisa, de fato, entender o que é ser um pentecostal, não é? Porque, às vezes, tem pessoas que pertencem à igreja pentecostal, seja a nossa, a Assembleia de Deus, ou outra, porque a Rede Brasil alcança milhares de pessoas, e entender por que é chamada de pentecostal, de onde vem, do porquê disso. E nós precisamos ter essa ideia do que é, de fato, pentecostal. Tem um estudioso muito conhecido nos nossos dias, muito popular a propósito, Robert Menzies. Ele diz que ser pentecostal, eu vou usar literalmente as palavras que ele se utilizou, é todo aquele que as experiências descritas em Atos dos Apóstolos servem de modelo para a experiência cristã contemporânea, que o batismo seja o batismo no Espírito Santo, ou também como sendo uma capacitação pós-conversão para a missão, e que o falar em línguas estranhas é uma marca distintiva para esta experiência denominada pentecostal. Então, pentecostal é aquele que acredita que a experiência vivida a partir de Atos capítulo 2, ela pode ser vivenciada ainda hoje. Não só a questão do falar em línguas, mas principalmente o batismo com o Espírito Santo e a evidência que é assim o falar. Então, eu diria para estes que se sentem inferiorizados, que precisam entender de fato o que é ser pentecostal, reafirmando a sua identidade, não é? E trazer essa diferenciação, principalmente por conta dessas chacotas que há nesses movimentos, não é? Segundo, eu diria que é importante analisar a história do pentecostalismo, porque esses que geralmente zombam, não é? Ou querem depreciar a imagem do pentecostalismo, não conhecem o que é de fato pentecostalismo. Às vezes criticam, irmão Manassés, e eu já vi isso muitas vezes, baseado nesses vídeos que se vê na internet, por exemplo, muitas vezes pelo olhar de alguém que já é crítico, que não procurou na fonte primária e está apenas reproduzindo o que passou para este, que está repassando também. Então, eu preciso lembrar de que quem se sente, está passando por essa crise de identidade pentecostal, procurar de fato o que é ser pentecostal e a história do pentecostalismo. Porque eu tive a experiência, me permita abrir um parêntese aqui, alguns anos atrás, já como presbítero da igreja, e um jovem nos procurou. De alguma forma ele conseguiu o meu número do WhatsApp e mandou uma mensagem pedindo socorro, que um amigo dele, que de jornada, que estava já há um tempo caminhando juntos, jovens os dois, de repente enveredou por um caminho de dúvidas, de questionamentos, porque começou a beber de fontes, exatamente de críticos que usam, não é, da sua influência nas redes sociais para depreciar o movimento pentecostal. E eu cedi ao socorro dele, ele não era da área onde nós congregamos, mas pela necessidade eu disse, está certo, passe meu contato para ele, eu preciso conversar. E quando comecei a conversar com ele, percebi o que é que acontecia. É que ele tinha tido uma experiência difícil em uma determinada denominação, por alguns excessos que se via, começou a beber de fontes de pregadores na internet, denominados como se fossem mestres acima da média, como nós fizemos menção no bloco anterior, porque usa terminologias técnicas, são bem, tem facilidade de se comunicar, então ele começou a beber dessa fonte. E quando fui falando com ele, percebi, identifiquei, eu disse a ele, olha, você precisa deixar de beber nesta fonte e procurar fontes de fato que você pode beber a água limpa e transparente.
cristalina, para que você possa, de fato, se desintoxicar. Eu até usei essa expressão. E indiquei para ele algumas obras, por exemplo, para que ele pudesse, à luz da história do pentecostalismo clássico, não é esses pseudos movimentos denominados pentecostais, né, em que as pessoas ficam pulando, rodando, que parece mais outra coisa do que o poder do Espírito. A gente não pode associar isso com o poder do Espírito Santo. São exageros de fato. E na medida em que ele foi lendo, não é, ele percebeu o quanto ele estava distante do que de fato é o pentecostalismo clássico. Porque, repito, para quem está vivenciando esse momento de crise, é essencial procurar na história fontes. E me permita aqui fazer uma referência de editoras que ultimamente estão sendo utilizadas por Deus, possa-se dizer, para resgatar esses valores pentecostais, trazendo de fato informações precisas, históricas, de forma acadêmica, mas também acessível para todos lerem, não é? Além da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem feito um papel muito importante também, nós temos editoras que têm produzido material que antes a gente só tinha no exterior, mas agora está sendo divulgado com mais facilidade e de 5 anos para cá temos visto obras, não é? Que depois eu posso até fazer menção de alguns autores e você pode adquirir, não é? Fazendo aqui uma referência, na Livraria Bereia, não é? Que é a livraria da nossa igreja, que tem todo esse material da editora Carisma, editora Reflexão e outras editoras que trazem esse conteúdo para que as pessoas possam entender. Porque esses que zombam, não é? Se baseiam em falsas informações, por conta desses pseudos movimentos ditos pentecostais e não vão na fonte primária. E quando a gente analisa, irmão Manassés, a história do pentecostalismo clássico e a contribuição que esse movimento tem trazido, essa ideia de que alguém se acha inferior por ser pentecostal, ela vai ser desfeita. Porque quando a gente analisa, na virada do século, né? Por isso que o século XX é chamado do século do Espírito Santo, o Espírito Santo começou a agir, não é? Tanto nos Estados Unidos, e depois veio para o Brasil, a Assembleia de Deus, quando chega aqui também, os missionários Daniel Bergman na vinda, principalmente, que traz essa chama pentecostal, esse avivamento. Então a gente percebe que há um fervor espiritual que é resgatado. Existiam igrejas, existiam várias, mas aquele fervor havia arrefecido e o movimento pentecostal traz isso de volta. Diferente do que alguém pensa, por exemplo, que o movimento pentecostal deve ser associado ao anti-intelectualismo, pelo contrário, quando o movimento pentecostal é estabelecido, a propósito, a história revela que Gunnar-Vingre era um entusiasta do estudo da palavra de Deus, não é? Gostava muito de ler, muito dedicado e muito usado nesse aspecto doutrinário. Então perceba que não tem nada a ver. Então não há necessidade nenhuma de qualquer jovem que seja da nossa igreja se sentir inferior, por conta que o movimento pentecostal tem a sua base na Bíblia, a experiência prática mostra a contribuição tanto na vida espiritual, no evangelismo, diga-se de passagem, porque o que seria do Brasil, me permita dizer com muito respeito, o que seria do Brasil se não fossem as igrejas pentecostais? Ainda hoje eu estava assistindo um vídeo de um certo teólogo da linha reformada ou tradicional, como se chama, e ele estava dizendo que as igrejas pentecostais, reconhecendo o valor delas, dizendo onde muitas vezes alguns departamentos sociais não chegam, a igreja pentecostal está lá, principalmente a Assembleia de Deus, por conta desse fervor que tem da evangelização, que é uma marca distintiva do movimento pentecostal. Então não tem motivo nenhum de alguém se sentir inferior por ser pentecostal. Pelo contrário, agradeça a Deus, porque é um privilégio. Glória a Deus. Se você é pentecostal, dá um glória, né? Glória a Deus. Vamos para o louvor, a gente vai para o intervalo, mas primeiro o louvor, daqui a pouquinho a gente volta. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi.
talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Espaços jovens, jovens no coração de Deus. Águas do mar vermelho para todo Israel passar. Sei que entre a loucura e a sabedoria há um abismo pra separar. E o poder de Deus é loucura pros homens, mas eu faço questão de acreditar. Eu creio em tudo que a Bíblia diz, sem dar limites à compreensão. Se ela explica tudo sobre Deus, ninguém tem fé crendo somente em Deus e na Bíblia não. Amém. Glória a Deus. Tem que crer em Deus, tem que crer na palavra de Deus também, né? Não dá para desassociar as duas coisas. Estamos de volta aqui no Espaço Jovem. Não esqueça de compartilhar. A gente sempre pede para você compartilhar o nosso programa. Você também pode nos encontrar nos canais do YouTube EADP Oficial e Rede Brasil Oficial. Não esqueça de compartilhar com colegas e amigos da escola, do curso, da faculdade, seus vizinhos, enfim. E hoje nós estamos conversando sobre o tema O Encanto das Heresias. E contamos com a participação, a presença do evangelista Jonathan Lucena. Ministro, com quem podemos contar nessa luta, né, contra as heresias? Muito bem, irmão Manassés. Eu diria inicialmente que
podemos contar com a ação do próprio Espírito Santo de Deus, não é? Uma vez que nós, à luz do Novo Testamento, a palavra de Deus nos mostra que nós somos templo e morada do Espírito Santo e Ele, o Espírito Santo, nos conduz sempre para perto de Cristo, da verdade que é Cristo, então podemos contar com a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se habilita, não é, dos meios da sua atuação exatamente para que possamos nos munir. O apóstolo João, ele vai dizer na sua epístola que nós temos a unção do Santo, não é? Que é a presença de Deus através do Espírito Santo em nós. E isso facilita, não é? Para que possamos perceber, identificar e, sobretudo, corrigir quando surgirem falsos ensinos e, principalmente, quando estes vêm de uma forma tão sutil que possamos identificar facilmente. Eu me lembro agora que o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, ele faz menção ao discernimento do Espírito como sendo um dom espiritual, que é a habilidade que o Espírito Santo dá em perceber, não é? A atuação, a fonte de onde está vindo, por exemplo, qualquer que seja a manifestação. Paulo vai escrever a sua carta a Timóteo dizendo que nos últimos dias viriam falsas doutrinas ou ensinamentos de demônios, mostrando que existem pessoas que trazem falsos ensinos e que esses ensinos também têm como sua fonte a ação demoníaca. Então, o Espírito Santo, ele vai se encarregar, na medida que nós damos lugar a ele, podemos assim dizer, uma expressão bem pentecostal, né? Dar lugar ao Espírito Santo. É deixar o Espírito Santo nos guiar, não é? Nos direcionar, nos levar cada vez mais para o conhecimento de Deus através da sua palavra. E quando houver esta necessidade também, a manifestação desse dom, que é o de discernir os espíritos, para saber quando está sendo dito ou falado algo que destoa da palavra. Quando Paulo chegou naquela cidade muito famosa de Filipos, surgiu uma mulher, não é? Que a Bíblia vai dizer que nela estava o espírito de adivinhação, mas que vários dias incomodava Paulo e os companheiros que estavam ali fazendo a obra. Enquanto Paulo procurava um lugar para orar, não é? O diabo lançava através daquela mulher uma palavra que a frase em si não tinha nenhuma heresia, mas a sua origem era demoníaca e isso ia trazer uma perturbação quando ela dizia: estes são verdadeiros homens de Deus que proclamam o caminho da verdade ou o caminho da salvação. E Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, repreendeu a ação maligna porque entendeu que aquela fala, não é? Veja, perceba a sutilidade, não é? A sutileza. Embora que a mensagem em si não tivesse nenhuma heresia, não é? Mas tinha um propósito de perturbar e a gente precisa estar atento. Nem sempre o diabo se revela, não é? Com a sua carranca, querendo intimidar as pessoas, mas às vezes com aparência bem sutil e a gente precisa estar atento. Eu diria que além da ação do Espírito Santo em nós, ele também se utiliza daqueles que Deus estabeleceu também para nos orientar. A liderança da igreja, o nosso pastor, não é? Que é aquele que tem nos ensinado pela sua palavra, toda segunda-feira no Tempo Central, nos cultos de doutrina, ensinando, inclusive tem ensinado muito frequentemente sobre esse assunto que está sendo tratado hoje aqui. E nós temos a sua figura e aqueles que lhe auxiliam, os pastores auxiliares que cooperam também no ensino da palavra de Deus. São lideranças que nós podemos recorrer em uma dúvida, não é? Quando surgir qualquer situação divergente, seja em casa, seja na sala de aula, na universidade. O ruim, e às vezes que é o que tem-se muita dificuldade, como cooperador do pastor, que estou em uma congregação ajudando, é comum, às vezes, as pessoas terem dificuldades de procurar a liderança como se isso fosse me diminuir. Eu estou com dúvida, mas não vou. Aí fica com aquela dúvida, fica nutrindo no coração e aquilo vai tirando a sua força. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Aí vai surgindo, se torna um campo fértil para falsos ensinos e depois está com a vida toda emaranhada. E quando vai procurar ajuda, às vezes é tarde demais, porque a pessoa está tão envolvida, ou quando é descoberta a necessidade de ser ajudada, está tão envolvida que não tem como mais se desvencilhar. Então podemos contar com a ação do Espírito Santo, podemos recorrer à liderança da nossa igreja, que tem sido instituída por Deus para nos conduzir, para nos ensinar o caminho da verdade. E nós temos também a própria Bíblia ensinando a necessidade de nós conhecermos ela, de lermos a sua palavra e também procurar fontes, não é, de informações que podem nos ajudar. Eu dizia no bloco anterior do quanto hoje nós temos à nossa disposição acervo de materiais
irmão Manassés, que me permita dizer, há 20 anos atrás nós não tínhamos isto. Não é? Quando se tratava de alguns assuntos, principalmente desse quanto à questão do pentecostalismo, nós contávamos a dedo. Sabíamos de obras que tinham no exterior, mas nem todo mundo falava inglês, nem todo mundo tinha essa habilidade. Tinha, não emprestava. Exatamente, nem as ferramentas hoje de tradução, não é, online que tem, que de repente alguém pode fazer essa tradução ali, mas hoje nós temos esse acervo e temos à nossa disposição, inclusive, não é, retomando a fala que falei, que usei anteriormente, que destrói, vamos assim dizer, ou faz cair por terra essa ideia de que ser pentecostal é anti-intelectualista, não é? Ah, você é da Assembleia de Deus, e principalmente se for da Assembleia de Deus. Como se fosse algo pelo contrário. Só basta você dar uma volta, não é? E pesquisar e ver quantos obreiros, e por que não dizer jovens, viu? Que têm se dedicado ao conhecimento da palavra e a gente tem visto ser instrumentos também nessa área teológica, não é? Existem tanto autores americanos que suas obras foram traduzidas para o português e se tornou bem acessível, não é? E que pode servir de referência. Eu fiz menção aqui no bloco inicial sobre Robert Menzies, né? Mas tem William e Robert Menzies também que podem ser úteis, não é? Roger Strondet, que também é muito conhecido, Gordon Fee, que é também muito conhecido, seus comentários. Tem um que tem se destacado também, apesar de não ser assembleiano, mas é continuista, crer na atuação do Espírito Santo e tem escrito muitas obras boas que têm ajudado muito, que é Greg Kinnear. Então, eu estou citando autores americanos cujos livros já estão em português. Mas no Brasil também temos pastores, homens e mulheres também que têm se dedicado, né? Tem aqueles tradicionais que a gente sempre recorre a eles, pastor Antônio Gilberto, em saudosa memória, mas os seus escritos estão aí, não é? Por que não dizer Mike Pillman, que é uma das obras clássicas também, que traz a teologia sistemática, Eurico Bergsten, não é? Missionário aqui no Brasil, que muito ensinou na Escola Bíblica de Obreiros, aqui no nosso estado, que são referências que a gente pode ler, não é, com tranquilidade e ter de fato o ensino sadio. Na atualidade, nós tivemos a EBO, a Escola Bíblica de Obreiros, agora há pouco, o palestrante, um dos que sempre está conosco, o pastor Ezequias, que há pouco tempo lançou pela CPAD um livraço sobre o pentecostalismo. Tivemos um trimestre inteiro no ano passado, 2021, tratando sobre o verdadeiro movimento pentecostal. Ora, só não tem informação quem não quiser. A riqueza de informações é muito grande. Amém. Tem a jovem do Puff Vermelho, é a jovem Gleiciele. Gleiciele. Vai fazer uma pergunta ao senhor, pastor. A paz do Senhor Evangelista. Eu gostaria de perguntar, como saber se estou acreditando em heresias? Amém, irmã Gleiciele. Realmente é uma pergunta bem inteligente também, né? Esses jovens são desenrolados, viu? É importante, não é, fazer primeiramente um filtro, para que eu possa saber se estou sendo seduzido, não é, ou encantado pelas heresias, conhecer de fato a verdade. Eu fiz menção aqui de obras, não é, que traz de forma facilitada um resumo geral das Escrituras, principalmente aqueles assuntos que tratamos, não é, agora há pouco, que são essenciais. A doutrina da pessoa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, eu preciso ter esse conhecimento do que a Bíblia diz a respeito deles para saber se estou crendo algo divergente, diferente do que está revelado. Então, eu preciso ter o conhecimento da doutrina da própria Palavra de Deus para saber se estou, de fato, crendo como ela mesma diz que ela é. Então, se faz necessário ter esse conhecimento. Claro que quando eu digo conhecimento, que alguém pode dizer assim, não, mas eu não tenho muita leitura, eu não conheço os textos originais. Quem puder se dedicar, ótimo, excelente. Quem puder se matricular no seminário da nossa igreja, STEADEB, faça, é um investimento muito bom. O pastor, não é, tem nos contemplado com esse seminário e somos muito abençoados com os professores que ali estão. Mas tem pessoas que não têm tanta condição ou que têm algumas limitações, mas são autodidatas, gostam de ler e precisam estar lendo a Palavra de Deus e, repito, também algumas fontes que vão facilitar o entendimento das Escrituras. Porque nós lemos a Bíblia e temos ali o intérprete por excelência, que é o Espírito Santo, mas tem informações que nós podemos também adquirir através de boas leituras. Então, para facilitar, é preciso a gente ter o entendimento. É como um material ou um produto eletrônico, por exemplo, que alguém compra para poder saber as minúcias. Alguém pode ter até uma noção geral de como ligar, por exemplo, um smartphone. Ligar, desligar, acessar, não é, uma rede social, mas os pormenores, de fato, precisa ir a quem estabeleceu, quem criou aquele produto,
para ter informações precisas. Da mesma forma, na vida espiritual, nós precisamos recorrer à Bíblia, estudar a palavra de Deus, procurar ler bons livros, repito, ser aluno assíduo da escola dominical, frequentador dos cultos de ensino que são promovidos pela nossa igreja, porque isso vai dar uma percepção. Quando de repente surgir qualquer ensino falso, opa, não foi assim que eu aprendi, não é assim que a palavra de Deus diz. Então é possível perceber na medida que a gente conhece também as Escrituras, sobretudo a palavra de Deus. E hoje é muito modismo, pastor, e assim, as coisas são muito rápidas, né, dada a internet. Quando alguma heresia, algum tempo atrás, surgia, ela levava um tempo para chegar até nós. Hoje tem aquelas modas assim, fulano de tal, é o ícone do conhecimento, como o senhor até falou, e se espalha numa facilidade, todo mundo recebe vídeo no WhatsApp, de repente o camarada falando lá das heresias. Por exemplo, eu estava assistindo um desses ícones, dizendo que Jesus era o arcanjo, né? E muita gente difundindo isso. Meu Deus, como é que a pessoa chega a essa interpretação, pastor? Isso é muito perigoso para quem não tem essa base para dizer isso aí cheira a heresia. Realmente, essa realidade de redes sociais, da internet, trouxe a facilidade para isso. Tanto é que a cada semana surgem novos, não é? Porque deu vez e voz àqueles que às vezes não vão ter oportunidade, principalmente se for uma igreja séria, de dar o microfone no púlpito para falar a asneira que está falando, por exemplo, de frente a uma câmera, num canal, seja qual for a plataforma utilizada. Recentemente eu fui bombardeado por algumas informações de pessoas que estavam sendo até, de alguma forma, emocionalmente abaladas, porque surgiu uma pessoa que estava ensinando que em um dado dia, que me foge a memória agora exatamente, o dia, estabeleceu-se o dia e o horário, e disse, olha, a partir desse dia e horário, na madrugada desse dia, não deixe porta nem janelas abertas, porque os demônios que estão presos, eles serão soltos e aonde tiver porta e janela, ele vai entrar. Aí quando a pessoa mandou para mim, eu digo, meu Deus do céu, como é que pode? Se tivesse lido um pouco, não é, sobre, por exemplo, o que a Bíblia fala sobre anjos, sobre demônios, vai entender de que são seres espirituais e que não depende de porta aberta ou janela para agir, não é? Porque são seres espirituais. Já imaginou? Seriam seres muito fracos se somente fechar a janela o impedisse dele entrar e agir na vida de quem quer que seja. Então, veja que às vezes são coisas até engraçadas, mas que infelizmente derrubam, não é? E traz uma dificuldade para algumas pessoas exatamente por essa forma tão rápida que se propaga. E a maneira como se fala, não é? E às vezes se atribuindo, e aí onde é que está o problema, não é? Voltando, atribuindo ao Espírito Santo, dizendo que foi Deus que revelou, aí alguém já olha, está vendo, olha aí, é um pentecostal. Não, é alguém travestido de pentecostal. Mas o pentecostalismo não tem esse viés. O pentecostalismo tem fundamentação na Bíblia, tem a palavra de Deus como a sua regra, como a palavra de Deus que ensina, que norteia, e esta palavra nos leva a experiências espirituais, claro, mas nunca contra a própria palavra. Paulo vai escrever a sua carta aos Coríntios, ou escreveu a sua carta aos Coríntios no capítulo 14, e ele diz que quem deseja ser espiritual, acredite que o que eu estou dizendo é a palavra de Deus. Então, é espiritual, é pentecostal, então se submeta à palavra, porque esta palavra diz o que é que um pentecostal é ou não, e diz o que eu devo crer ou não como servo de Deus. Aquela batalha ali na tentação de Jesus, Satanás usou as Escrituras. Ele teve a ousadia, ministro, de usar as Escrituras e dizer, está escrito. Exato. Esse é o perigo, né? Muito. E o diabo ele é especialista em fazer isso. Desde o Éden ele já se utilizou desse artifício, né? Porque quando ele se materializa, ou se utiliza da serpente, melhor dizendo, ele pergunta, lança uma dúvida na mente de Eva, dizendo assim, foi assim que Deus disse? Veja que ele já trabalha naquilo que Deus tinha dito. Ou seja, a base do comportamento de Eva era o que Deus tinha dito, que alude ao que está revelado na palavra. Mas ele se utiliza agora da dúvida. E na tentação é que ele mostra ainda mais e utiliza textos fora do seu contexto, exatamente para conduzir a Jesus, por exemplo, a sair do projeto do Pai, utilizando-se do Salmo 91, que ali é uma das mais, vamos dizer assim, das mais ousadas
ações do diabo em usar o Salmo 91. Está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, lança-te daqui abaixo. Quer dizer, veja o absurdo que o diabo ele se utiliza, não é? E aqueles que estão à sua volta não fogem a essa regra. Paulo vai dizer que os que estão a serviço dele têm a capacidade de se transfigurar em anjos de luz, em ministros, não é? Somente para ludibriar, para enganar. Então a gente precisa ter cuidado. Por isso, mais uma vez, reitero, leamos a palavra, estudemos a palavra de Deus, amemos a Bíblia, leiamos a palavra do Senhor e, sobretudo, vivamos para não sermos presas fáceis à ação do diabo. Agora, o que me chama a atenção, pastor, jovens e você aí de casa, às vezes a gente fica pensando, pastor, o herege, aquele que tem essa facilidade, às vezes, de fato, essa ignorância, ela é verdadeira, ela é fiel, ele realmente crê naquilo, ele quer, de fato, persuadir, ele quer... E hoje está muito em moda, né, querer seguidores nas redes sociais porque monetiza, ele acaba ganhando dinheiro. E aí a gente entender um pouco dessa personalidade, do que é aquele que prega a heresia, de fato, acreditando naquilo, ou essa sutileza da gente identificar, não, isso aí realmente não acredita no que está falando, mas mesmo assim continua falando. De fato, existem esses dois lados, né? Há os que ensinam de fato por ignorância, né? Isso é um fato, porque aprendeu daquela maneira e está reproduzindo da maneira que recebeu. Existe essa possibilidade. Como também existe a condição que a pessoa, mesmo sabendo que é errado, mas está se utilizando desse artifício para poder alcançar os seus propósitos. Eu fiz menção da segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 2, e eu queria ler agora o versículo de número 2, que fala exatamente isso que o senhor mencionou agora, não é? Esse interesse financeiro, não é? Quando nós encontramos o texto sagrado dizendo assim, o apóstolo Pedro falando, veja como ele é atual. E muitos seguirão as suas dissoluções. Veja que, lamentavelmente, não são poucos que seguem, são muitos, não é? Eles conseguem ser atrativos. Aí ele continua dizendo assim, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Veja que por avareza, por interesse financeiro, Pedro diz assim, farão de vós negócio. Ou seja, as pessoas passou a ser uma mercadoria, não é? O evangelho se tornou uma moeda de troca e esses, para alcançar os seus objetivos, são capazes de abrir mão da verdade, contanto, como o senhor disse, se vai receber um like, seguidores, se for monetizado, receber aplausos e muitas vezes ter o título, não é, de mulher de Deus ou de homem de Deus ou mesmo de profeta, exatamente com o propósito de enganar. E veja a forma como eles se utilizam, palavras fingidas, às vezes falando como se estivesse querendo o bem daquela pessoa. Não é? São fingidos, usam palavras de bajulações, eles se utilizam dessa forma meiga, muitas vezes, de falar, mas o veneno está na panela e quem tomar desse caldeirão aí está fadado, como diz o texto, não é? A se perder, enveredando pelo caminho da dissolução, que estes também receberão a devida punição por conta do seu erro doutrinário, que em alguns casos fazem ignorantemente e outros conscientemente que estão errados, mas mesmo assim não voltam atrás, porque o objetivo deles é financeiro ou lucro pessoal. Terrível, né? Muito bem, gostaram? Sim. Amém, glória a Deus. Você de casa com certeza daria, né, mais 1 ou 2 horas aqui, a gente aprendendo aqui com o nosso querido evangelista. Quero de antemão já agradecer a sua presença aqui no Espaço Jovem. Fique à vontade para as suas considerações, ministro. Amém, irmão Manassés. Eu que agradeço a Deus pela honra de servi-lo nesta igreja, ao pastor presidente por viabilizar este canal abençoado que é a Rede Brasil de Comunicação, está participando deste programa com os jovens, a gente se sente tão bem, não é? E agradecer a Deus pela sua fidelidade e enviar saudações para os nossos irmãos ali da área 8, em especial da congregação em Barra do Caçote, a minha esposa, a irmã Silvana, também a minha filha Júlia, e dizer da minha felicidade de poder estar participando deste programa, trazendo este assunto à tona tão importante, que alude à necessidade de estarmos preparados para vencer contra as heresias. E finalizo esta minha fala quando nós lemos em Apocalipse, capítulo de número 2, há uma palavra ali muito importante que serve para todos nós, que é uma igreja que foi muito bem abalizada pela doutrina, que teve a experiência
de o evangelho chegar ali através do apóstolo Paulo, ter tido o cuidado de homens como o apóstolo João, o próprio Timóteo, que ali atuou, que tinha uma base bíblica muito grande e foi alvo de investidas falsos apóstolos ou aqueles que se diziam apóstolos e não eram. E quando estes ali chegaram, com o intuito de enganá-los, o próprio Senhor Jesus faz questão de destacar essa preciosa virtude que eles tinham. Apesar das suas fragilidades, mas Jesus encontrou uma igreja bíblica, uma igreja ortodoxa, que não abria mão da verdade de Deus. E a ponto de Jesus dizer o quanto se alegrava em saber de que eles colocaram estes falsos apóstolos à prova e viram que de fato não eram. Eram pessoas abalizadas na Bíblia, abalizadas na palavra de Deus e que não estavam em momento nenhum dispostos a abrir mão do que haviam recebido. Paulo vai dizer a esta igreja em Éfeso de que eles deveriam estar firmes para não serem levados por vento de doutrina. E isso, para facilitar, Deus havia instituído a liderança da igreja. Então, querido irmão, aproveitemos esta oportunidade que Deus tem nos dado, em que Ele tem concedido ferramentas para nós, para não sermos levados, não é, por ventos de doutrinas. A cada semana, podemos assim dizer, surgem falsos ensinos, falsos mestres, mas fiquemos com a palavra de Deus, fiquemos com aquilo que temos aprendido nesta igreja, com o nosso pastor presidente. Nós temos tudo o que precisamos aonde Deus nos plantou. Que Deus nos ajude, que possamos ser crentes como aqueles que estavam em Bereia, examinadores da palavra, amantes da palavra de Deus, para que possamos enfrentar de cabeça erguida e desfrutar do melhor de Deus para nós. E isso, claro, através da palavra de Deus, na sua essência e, sobretudo, na sua praticidade. Glória a Deus, que maravilha, né? Que momento tão gostoso aqui aprendendo a palavra de Deus, sendo instruído. Mas agora a gente segue com o quadro Você do Espaço Jovem, com o jovem Fernando Ribeiro, da congregação em Córrego do Sargento, na área 40. Vamos ver. Grande, o Senhor é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Príncipe da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, princípio e o fim. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe aí o nosso jovem. Chegamos ao final de mais um Espaço Jovem. Muito obrigado por seu carinho, por sua audiência, por estar sempre aqui conosco. Agradecendo a todos que participaram. E a gente ainda vai orar, né? Agradecendo a Deus por esse momento tão importante. Ministro, fique à vontade. Amém, irmão Manassés. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, Pai amado, nós te louvamos por tua graça, por tua bondade, Senhor, pela condição de juntos crescermos um pouco mais no conhecimento da tua palavra a respeito deste assunto tão importante, tão atual. Continua abençoando a cada um dos teus filhos, aqueles que foram contemplados por esta programação, recompensa com ricas bênçãos dos céus, e que a tua palavra, Senhor, faça o efeito necessário, fazendo com que cresçamos ainda mais e sintamos o desejo ainda mais ardente de conhecermos mais da tua palavra. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, também o vice-presidente, pastor Samuel, todos que lhe auxiliam, a Rede Brasil de Comunicação, toda a equipe, Senhor, responsável por este programa. Continua abençoando ricamente. Assim nós estamos a te pedir, mas também te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Você continua com a programação da Rede Brasil, que tem muito mais de Deus ao seu coração.